Bom dia, ouvintes da Flores FM. Sempre uma honra, uma alegria, né, de nós estarmos aqui e podermos, né, juntos tentarmos buscar no Evangelho de Jesus e no conhecimento os valores, as verdades que hão de nos fortalecer, né, e que esse fortalecimento nos dê a compreensão, a maleabilidade, né? Ou seja, de nós podermos compreender, podermos nos adaptar a tudo isso como forma de não nos deixarmos envolver e termos um foco firme, que é a questão do Evangelho. Quando eu digo Evangelho, falo da questão moral evolutiva, né? Quando Jesus dizia: toma a tua cruz e siga-me. E ele dizia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o Evangelho, o entendimento da lei, se torna uma necessidade. Para quê? Para que cada um de nós, nesses tempos, possamos, né, gerenciar, possamos tirar um bom proveito desta oportunidade que é a vida individual que cada um tem. Tempo esse dos homens, né, Antônio, que de um lado eles têm instrumentos que furam concreto, que fazem coisas grandiosas, e de um outro lado nós não temos, como aconteceu aqui nas enchentes também, nós não temos um instrumento que salve vidas, né? Que nem aconteceu com aquela menina que ficou uns dias lá para ser resgatada. Então o ser humano, ele é momentaneamente, né? Ele ele exagera em umas coisas e peca em outras. E o nosso pecado maior continua sendo, né, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós nos voltamos única, exclusivamente aos nossos interesses e nos esquecemos essas questões humanitárias, essa questão do outro, né? Então, quando digo que o Evangelho é uma necessidade, é exatamente que ele funcione como um remédio para que não nos acalme, mas nos coloque numa situação de compreensão de quem somos, onde estamos e o que verdadeiramente temos que fazer. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Nós estamos aprendendo a viver, né? Basicamente, ou resumidamente, seria isso. Nós estamos aprendendo a viver. Estamos reencarnados mais uma vez, tendo diversas oportunidades, revivendo situações para que possamos dar uma realização a cada uma delas correta, diferente, que possamos aprender em cima de cada uma delas o que realmente é importante. E nessa tua colocação de abertura, o nosso orgulho é tão grande ainda dentro de nós. A gente acha que somos pessoas simples, pessoas Boas, né? boas, humildes, né? Não faço mal a ninguém. Mas o orgulho é tão grande, e o orgulho é tão dissimulado porque ele se manifesta de diversas formas. Então, muitas vezes, nós justificamos as nossas posturas erradas apontando o dedo para o outro. Não, mas porque o fulano fez, falou, e está errado. Está errado. Enquanto a gente ficar usando esse espelho para tentar justificar o erro, nós não evoluímos, nós não vamos para frente, nós não aprendemos, não estamos aprendendo a viver, que é uma proposta, né? Viver dentro, quando se fala sobre isso, não é simplesmente fazer algumas tarefinhas humanas de crescimento físico, crescimento de bens. Não, viver é ter um norte. E tu falaste na abertura, Evangelho é o nosso norte. E ele é tão. Para ver como a gente ainda é atrasado.
O evangelho é tão básico que a gente não conseguiu aprender ele ainda. A gente quer saber das coisas lá do céu, das coisas dos outros planetas, a gente quer transcender, mas a gente não conseguiu ainda O viver. básico. É a coisa mais simples. Ainda hoje eu ouvia no rádio uma determinada situação e a pessoa disse: Ah, tá lá, Jesus disse, amai o vosso próximo como a si mesmo. Então, as informações elas vêm de tudo que é lado. A gente fica se fazendo, né, como se não tivesse entendido ou se apegando em tábuas podres, porque a gente se agarra às vezes no meio do temporal, o que der para tentar se segurar, só que as tábuas podres elas não nos sustentam, elas nos levam junto para dentro, mas a gente não percebe ainda, a gente continua ainda justificando, dando razão a ao errado, enfim. A ideia, a proposta é utilizar sempre essa uma hora que a gente tem aqui no sábado para falar das coisas sobre as nossas vidas, né? Sobre os encaminhamentos pautados dentro de um ensinamento que é muito maior do que nós, muito antigo e que aqueles que conseguiram compreender um pouquinho mais do que nós nos mostraram realmente que é essa trajetória, essa é a libertação, sair daquele desespero, daquela confusão do dia a dia, que vivemos mal e morremos pior ainda. Então, E poderíamos dizer que a grande sacada, digamos assim, ou o que realmente isso nos exige, até por o Evangelho ter lá os seus 2000 anos, é essa questão atual dele, né? Dessa nova configuração do Evangelho. Porque por muito tempo eles nos diziam, interpretavam, nos encaminhavam, nos mostravam. E hoje isso tudo, né, está tomando outra configuração. O reino de Deus, ele tem que ser construído dentro de cada um de nós, né? Cada um tem que sair dessas narrativas e cada um vai ter que se fortalecer a nível interno como forma de se posicionar em cima de tudo isso. Porque, na realidade, o que nós estamos vivendo hoje são narrativas, né? Agora, essa chuva que está dando ali de fora está gerando uma situação tão... A mídia, né? Através das conexões que a gente tem, tu está recebendo, eu estou recebendo, eu não, porque eu não tenho esse aplicativo. também Mas não. muitos estão recebendo informações seguidas de que vai chover. E vai chover, de repente, volumes. Mas sempre choveu. E a gente chega, tem horas que a gente reza para chover. Não, mas é uma narrativa. Ah, mas tudo bem, pode ser. Sim, pode ser, mas se assim for, assim será. Então, nós vivemos essas narrativas, que nem eu falei, comecei falando de uma narrativa, né? Ou seja, temos bombas que vão 60 metros de profundidade e lá dentro continuam fazendo o seu trabalho, e não temos, né, um instrumento que consiga salvar a vida de uma pessoa que despencou 500 metros numa ribanceira. Ou que nem aconteceu nas nossas enchentes aqui, não é para reclamar, mas enfim, não podia usar os helicópteros e tal para os salvamentos porque o tempo estava ruim. Mas numa guerra, eles usam. Né? Existem outros meios, inclusive, né? Não é só Exato. esse. Então, eu acho que agora o que a gente tem que se cuidar verdadeiramente, Antônio, são essas narrativas, né? E se aproximar de algo tocante e verdadeiro, que é tu mesmo. Que é tu mesmo. Né? Então, quer dizer, qual é que são os problemas que eu estou enfrentando? Nós até não temos tantos, mas enfim. Em cima de tudo isso, né? Como posso ser útil? Em cima de tudo isso, como posso, né, não me deixar afetar por toda essa situação para, digamos, né, estar imune e poder, né, não ser sufocado por essas informações que muitas vezes são só informações, né?
E a gente já falou disso várias vezes, mas aquilo que a gente fica consumindo ou se alimentando a nível mental, que são essas informações todas, elas vão ganhando um terreno dentro de nós e vão nos definindo, porque nós acabamos pela insistência que nós absorvemos isso, né? Não é que eu não posso reclamar do que está fora, eu posso reclamar da minha postura. Eu fico repetidamente colocando isso para dentro. Aí, quando eu saio, eu encontro alguém, eu falo sobre isso. Eu vou dormir, eu estou com a cabeça cheia daquele problema, daquela tensão, não é nenhum problema, porque é uma coisa, é muito imaginário tudo isso, porque as coisas não aconteceram, a gente está se preocupando com uma possibilidade, quando a única atitude que a gente pode ter é trabalhar em cima disso. Bom, tá vindo chuva, vamos guardar as coisas, vamos recolher isso. Claro, estou falando numa situação nossa. Nossa, Agora, lá quem está embaixo é numa situação preocupante. bem mais diferente, Sim, mas tem que haver também uma racionalização, inclusive de quem está naquela situação. Porque tu sabe que no inverno a tendência da chuva, no verão também às vezes dá umas chuvaradas fortes, mas tu sabe que a tendência é subir, dependendo da área que tu tá. Tu tem que ter alguma esquematização, tinha um plano B. para tentar minimizar. Ah, eu não sei como é que vai ser. Não, ninguém sabe como é que vai ser, mas a gente tem que tentar. Sim, É que nem eu disse, vamos subir as coisas, vamos tapar, vamos fechar, vamos recolher, porque tem de tudo, a situação é muito ampla. Então não cabe a nós, de repente, achar, não, o caminho é esse. Mas cada um tem que fazer a sua parte para que esse todo, porque a gente às vezes fica esperando, né? Ah, o presidente, o governador, o prefeito, o líder comunitário, sim. mas é, é É, uma perda, é ação humana. é. E é por isso que o evangelho ele te manda fazer o quê? Atua, 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 com boa vontade. Então não adianta também me fazer de bonzinho e estar querendo levar vantagem nas situações como sempre ocorrem. Não, não adianta. Eu estou me encaminhando para um lado que é o lado oposto daquilo que tem que ser feito. E esse lado oposto ele vai me cobrar uma por uma. É, porque na realidade, há muito tempo atrás, né, nós tínhamos, digamos assim, essa certeza, né, essa tranquilidade religiosa e espiritual de uma forma imposta, né, por medo, ah, por força, né, que existia toda aquela estrutura e se tu te rendesse a essa estrutura, tu tinha, né, as benesses da própria estrutura. Hoje que tu vê que a estrutura não é mais tão forte e tão resistente quanto era, né? Que também ela está sujeita a, a situações, né, complicadas, que é o momento que a gente está vivendo. E mesmo assim, muitos de nós continuamos naquela narrativa, né, que nem a gente vinha falando, naquela narrativa de que eu vou ficar observando, eu vou ficar analisando, eu vou ficar julgando tudo isso, mas eu me esqueci totalmente daquele outro lado. Aquele lado que uma vez me era imposto, aquele lado que uma vez eu temia, como tu falou, a gente está se descuidando muito. A gente, espiritualmente falando, a raça humana, moralmente falando, nós estamos muito pior do que há anos atrás. Tecnologicamente, tem coisas que foram avanços fantásticos. Agora, a nível de egoísmo, a nível de, né, orgulho, a nível de humanidade, né, a nível de amor ao próximo, a coisa realmente ela desandou. E o interessante nisso é que a gente se deixa levar por isso, ao invés de pensar assim, não, eu só tenho essa oportunidade, momentaneamente. Sim, porque o tempo é linear, né? Só tem esse aqui e agora. Então, quer dizer, o que eu posso fazer para eu, de repente, ter uma estrutura, né? Que nem dizia Jesus,
construía a tua casa em cima de um areião, que é essas narrativas. Aí quando veio o problema, o que aconteceu? Foi tudo água abaixo. Mas tu tinha dentro de ti a verdadeira compreensão da coisa? Porque a coisa, e a gente tem falado muito nisso, nós estamos em cima de uma ciência. Não é uma narrativa, o Evangelho. Né? Ele é uma fundamentação, num primeiro momento exemplar do exemplo de Jesus, figurativa nas suas parábolas, mas ele tem um fundo de ciência, que é aquilo que a gente diz. Reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Está totalmente fora de conotações, digamos assim, mundanas. Mas isso é ciência. É explicado, né? É justificado. Sim, porque às vezes nós nos prendemos nessa ciência humana que vai até o limite da matéria. Tá, mas desde que o homem começou a acordar, ele já reconheceu a presença de um Deus, reconheceu a presença das forças, reconheceu a presença dos espíritos. Eles matavam para dar para os espíritos. Uhum. Então eles existiam, né? Não, eu digo Sim. os lá de trás que eram bem mais estúpidos que nós, vamos dizer. E aí? Né? Então, quer dizer, temos que se ligar, eu acho. E essa questão moral que tu colocou, que nós estamos pior, é porque uma vez a gente sabia pouco. Mas se mantinha naquilo. E até errava porque sabia pouco. Hoje nós podemos até não saber porque não queremos, mas nós temos as informações, são dadas de bandeja para nós. Tá? Onde a gente acessar, e eu falei agora que no rádio tu escuta os caras falando de evangelho. E não é uma rádio evangélica, é uma rádio normal. Então, as informações elas estão vindo de várias formas, desde os nossos antepassados, que já vinham nos dizendo, até a literatura, as escolas, os meios de comunicação, tudo tá. Então a gente continua ainda cometendo aqueles erros do passado, mas não se justificam mais no passado, porque nós temos uma capacidade de entendimento diferente. Então, agora a coisa é muito mais culpada, poderia dizer assim, da nossa parte, porque não somos mais tão ignorantes. Somos ainda, mas não tão mais. Deveríamos também estar acertando mais. E a questão da ciência é interessante, porque muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas é muito simples para cada um fazer os próprios testes na sua própria vida. O que acontece quando eu faço alguma coisa de boa? Não fora, dentro. O que acontece aqui dentro? Como é que eu me sinto? O que aquilo gera em mim? E o contrário, quando eu faço alguma coisa errada, quando eu deixo aquela raiva que nasce aqui dentro subir, o que acontece? Como é que eu me sinto? Então, será que tem alguma noção, algum nexo a essas coisas? Será que tem algum sentido? Será que dá alguma coisa? Será que aquele acúmulo de energia positiva, negativa, faz alguma coisa em mim? Será que eu não estou vendo as pessoas próximas de mim e eu consigo identificar as que estão fazendo as coisas boas, as que não estão fazendo as coisas boas, os caminhos que estão levando elas, as situações que a vida está apresentando, e eu não consigo perceber e me colocar de uma forma melhor dentro da minha vida? Então, é um desperdício, né, de oportunidade quando a gente tem uma grande chance, que é a vida, e a gente deixa passar. É que virou tudo narrativa, né? Naquela época, nós tínhamos medo daquele inferno que queimava eternamente, nós tínhamos medo. E alguém nos dava uma direção. Exato, né? Nós éramos meio que condicionados pela família, pela própria igreja, pelas instituições, tu entende? Tu era meio que, tu ficava num brete, né? Tu ficava ali dentro de um limite, né? de coisas, a tal ponto que aquilo que saía um pouquinho do limite virava um auê. E hoje não, hoje virou tudo narrativa. Céu não existe, inferno não existe mais Não existe nada. mais nem erro, né? Tudo pode. Exato, não existe mais nada, não existe quase mais nada. E vai sobrar o quê? Nada.
Não, mas aí não vai sobrar nada. Mas o nada não existe, O se tu nada vai não buscar. existe. Não, não Né? existe. Se É. tu vai buscar, não existe. Não vai, Então, não vai sobrar nada concreto de construção, né? exato. Só Então, destruição. isso vai levar o quê? Vai levar a uma atitude, como tu colocar, em tu te posicionar, tu vê, né, o que está acontecendo, até que ponto tudo isso, né, me faz bem, até que ponto tudo isso me auxilia, me responde às dúvidas que eu tenho, ou até que está tudo bem, tudo bem. Quando a coisa dificultou, aí eu busco fugas, né? Fugas essas que hoje nós temos uma medicina altamente avançada também, né? Então, a gente, nos vícios, né? Nos nossos vícios, vícios mentais, vícios físicos, vícios morais, vícios espirituais. Então, tudo bem, tudo bem. Deu qualquer probleminha, nós buscamos essa questão da lateralidade. Nós não entramos dentro de nós e, e buscamos a força dentro de nós para que haja esse enfrentamento, né? Para que haja essa postura em cima de um sistema cuja causa primária de todas as coisas, que é o Criador, é justa, perfeita no seu andar, no seu mecanismo, né? Então, essas narrativas, elas verdadeiramente são, assim, preocupantes, né? Porque elas tiram totalmente o nosso foco. E a maioria de nós, isso, a gente sabe disso, e a maioria de nós ainda se auto-mente, se auto-engana e se convence de que aquela estrutura antiga, Falida. falida, vai te salvar. Que é o teu pai, que é um Deus bom e justo, que ele nunca vai te botar no inferno um cara bom que nem tu. Entende? Então ainda a gente vive esse torpor espiritual de que, não, eu não vou fazer mal para ninguém, vou ali, né, fazer uma caridadezinha, vou mandar umas roupinhas, papapá, que aí, se acontecer alguma coisa, eu tenho como. E na realidade é outra coisa, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Tu não vai ter que recorrer a, tu tem que ser. Essa é a grande diferença. Não é alguém que, é tu. Essa é a grande diferença. E uma vez, alguém se colocava e dizia para nós, olha, né, nós vamos te ajudar, a igreja salva, né, as instituições ajudam, o Estado e tal. Hoje somos nós, né? Uma questão A bem boia tá passando. individual. Uma questão bem individual e bem particular daquilo que tu tem dentro de ti, né? O que que tu vai mostrar, digamos assim? Aí diz, não, mas tu não participava, tu não fazia nada. Não, mas tu não fez. Quem fez foi os outros, tu Sim, só os olhou. outros diziam, mas eles me enganaram. Tu, Tá, tu mas deixou, né? tu refletiu? Aí tu vai dizer, não, mas foram narrativas. Aí tu vai dizer, eu aceitei, né? Eles vão te É. dizer, tu aceitou? Tu deixou isso aí tornar vivo dentro de ti? Por isso que, Te era agradável? por isso que o evangelho, ele é simplesinho, né? Muito simplesinho, mas tocante, né? Tocante. Por quê? Por que que eu digo tocante? Porque não vai ter quem vai negar ele, né? O cara vai chegar e dizer assim pra ti, tá, mas tu não viu lá que o cara disse que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo? E o que que tu entendeu disso? Mas tenta pensar, tenta analisar, enquanto os homens dormiam, o que que é? Será que tu não ficou dormindo nessa questão de tu te posicionar? Né? Como é que, se somos todos filhos de Deus, como é que o joio nasceu, né, de um terreno onde que era para nascer o trigo? Uma coisa boa? Como é que... mas foi obra do inimigo. Mas quem é esse inimigo? E por que Deus permitiria que esse inimigo tivesse poder sobre nós?
É. Entre aspas, né, esse poder. Perguntar pro cara, tu é joio ou tu é trigo? Ah, eu sou trigo. Tá, qual é o fruto que tu tem pra me apresentar? Então tu é joio. Se tu não tem nada, tu é joio. E a gente já ouviu várias vezes, né, as Sim. pessoas dizerem assim, bah, eu não sei o que tá acontecendo. A minha vida tá dando tudo errado. Parece que a pessoa tá fora do negócio, né? Parece que ela tá olhando de fora para a vida dela. Ah, mas aí tu faz o que para modificar essa situação? Ah, tem uns que dizem até que rezam, mas não sei. De repente, porque quando tu reza, tu recebe. Tu não recebe a coisa pronta, mas tu recebe a nível intuitivo a ideia. Bah, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que arregaçar as mangas e eu tenho que botar a mão no negócio, eu tenho que frutificar, né? Eu tenho que ser trigo. Mas e aí, tu recebeu a ideia, mas acho que não é bem isso, acho que não tá certo. Ou deixa para amanhã, hoje eu não tô com disposição. E a vida vai passando. É, porque se de um lado tinha aqueles que se ofereciam, de outro lado tem aqueles que tu pode culpar, né? Tu vai dizer, pô, parece que está todo mundo contra mim. É, Porque parece? tu acha que os outros têm que fazer por ti, os outros vão fazer por eles. E olha Uhum. lá, né? Se eles entenderem. E na realidade tu também tem que fazer por ti, mas respeitando as leis, respeitando toda essa questão evolutiva que envolve todos nós. Então, enquanto nós ficarmos assim, né, absorvidos nessas narrativas e nós não nos aproximarmos das grandes verdades, nós seremos escravos dessas narrativas, né? Porque o próprio Jesus diz: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Buscai e achareis. Batei e a porta vai abrir. Ajuda-te e o céu te ajudará. A tua fé te salvou. Então, quer dizer, Ele sempre te coloca. tá tudo contigo, né, É, Tchê? Eu te dou o maior amparo. Mas quem que tem que dar o eu vou primeiro junto, passo, mas mas escolhe quem que para tem que onde. dar o start é tu. E nós ainda estamos naquela que nós, né, não conseguimos dar o start, por quê? Por causa que nós estamos esperando, né, que os outros façam isso por nós. E na realidade, isso tem que ser feito por cada um de nós. Como a questão do próprio Evangelho, né, nós quantas vezes e reafirmamos tudo isso, de instituirmos o Evangelho nos nossos lares. E não é todos os dias, né? É uma vez por semana. Uma vez por semana, tu abre o Evangelho. Até poderia ser aquele Evangelho que a gente tem em casa. Só que aquele lá, ainda, né, o Novo Testamento, a gente às vezes não compreende. Então, tem esse Evangelho aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é toda a questão moral de Jesus, estudada, explicada, ensinada pelos nossos irmãos através de uma questão profética, né? Que aconteceu há 170 anos atrás, que foi o advento, né? Do Espiritismo, ou seja, os próprios espíritos, né, baixarem, entre aspas, e realmente nos darem as novas diretrizes que aquelas almas que se afinizam, né, com que querem o melhor possam encontrar ali um caminho. E então no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter a questão do Evangelho e tem depois então toda a explicação, inclusive com mensagens, trabalhando essa parte que Jesus nos deixou ou que Jesus, né, nos exemplificou. Mas de repente o nosso ouvinte ele pode dizer também: ah, mas isso também é uma narrativa. O Evangelho. Sim, é uma narrativa. Como todas as outras, só que tem boas narrativas e tem narrativas que não levam a lugar nenhum. As que te E, ajudam e as outras que não. e as boas narrativas são aquelas que avançam no tempo, elas são eternas. E as narrativas, que nem essa do tempo, em questão de segunda-feira já temos outra narrativa em relação ao tempo. Uhum. Vai vir uma frente fria horrível, né? Parece que vai menos um.
né? Então, Como todos os anos. Todo inverno, é mais ou menos assim, né? e aí nós vivemos tudo apavorado, cara, né? E então, o evangelho é uma narrativa. Pode ser, né? Porque tem muitos que afirmam que Jesus foi um aventureiro, mas eles não têm a humildade e a dignidade, muitas vezes, de mergulhar fundo naquilo que eles ensinou e fazer o que ele diz, né? Ah, Analisar o conteúdo, não a né? pessoa. E ninguém consegue acrescentar uma vírgula ou um ponto naquilo que ele falou. É. Porque é de uma verdade, de uma densidade tão grande que não existe alma nesse planeta que consiga botar uma vírgula, acrescentar um ponto naquilo que ele falou, momentaneamente. Não tem, né? Poderão vir outros, e virão de repente, não numa questão Sim. de salvação, mas numa questão de um novo trabalho, de um novo aprendizado, caminho, né? de uma nova proposta dentro de uma escola. Mas momentaneamente, o cara é esse aqui, Esse aqui é o alicerce, né? e não tem outro. O cara pode construir a casa, mas esse aqui é o alicerce. Exato, não Então, tem. a Então, forma pode ser diferente. se tu ainda acha que são narrativas, né? Tá louco. Mas tá cheio de gente assim aí Não. fora fazendo diferente. E É, é só é- ver o resultado que eles estão tendo. Uma e outra. E tu vai ver que se tu buscar outros caminhos que tem caminhos bons, eles andam bem junto ou eles são espelham paralelos, esse. pelo menos, é. Ou eles espelham Uhum. esse. Porque às vezes muda as palavras, muda o caminho, mas a direção é a mesma. Exato. Então, instituirmos o evangelho é maturidade espiritual, né? Aquela alma que já chegou num ponto que ela admite que tem estruturas maiores do que ela, que ela está inserida numa estrutura que ele tem um certo controle, né? Que é a nossa vida, e que depende, né? O nosso futuro depende da nossa construção. Então, quando tu tem essas noções, o que tu vai fazer através do evangelho? Tu vai buscar um norte, uma orientação, né? Tu vai buscar um alento, tu vai buscar uma afirmação que possa, né, te dar uma certa sustentabilidade para os teus dias. Por quê? Porque o próprio evangelho diz: a cada dia basta o seu mal. Ou seja, vivemos um mundo de provas e expiações, dificuldades, lutas, a gente sabe disso. Só que é imprescindível termos esse lado espiritual organizado como forma de podermos receber essas pancadas e não quebrarmos, né? E sim nos tornarmos mais fortes, porque a vida tem um significado sagrado, que é a vontade de Deus, nosso Pai, que se manifesta através de cada um de nós, né? Então, abrindo o Evangelho, hoje sou eu, né? Uhum. Abrindo o Evangelho, eu peguei. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Argueiro é uma sujeirinha bem Um pequenininha, cisco. um cisquinho. É. Capítulo 10, subitem 9. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho? Boas figuras de linguagem, né? Tá louco. Usa uma figura pequenininha e uma gigante ali, no caso. Exato. Isso aí é para estudar tudo, né? Que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos no capítulo, que trabalha bem a questão do perdão, né? Até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Tipo, como é que tu, né, vai dizer para o outro, vou tirar o argueiro, a sujeirinha do teu olho, se tu tem uma trave no teu? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa é pancada, né? O cara quer corrigir o outro, sendo que ele tem mil e uma defeitos, né? Mas ele só vê o defeito do outro. Eu tô Não, certo. mas quando tu, olha só, quando tu viu o defeito no outro, já significa que tu tem o argueiro no teu olho. Uhum. Tu entendeu? Porque a lei te ensina
de não julgar. A lei te ensina de não levantar defeitos. Digamos, tu tem que aceitar as pessoas como elas são, porque aquele que não tiver que nenhum pecado, que me atire a primeira pedra, né? Então ele diz assim, por que tu enxerga o detalhezinho? Por que que tu é... Né? O teu olhar é tão errado que tu só vê o defeito, não vê a qualidade da pessoa? E meticuloso? Hum? Olha Jesus como Detalhista, interessante. Ele não fala da trave. Uhum. Tu vai ver aquele defeitinho, mas pela convivência, pelo dia a dia e tal, tu enxerga, né? E aí tu exalta. Aí tu diz, deixa que eu vou te ajudar. E aí Jesus diz, hipócrita, né, cara? Hipócrita quer dizer um cara que faz uma coisa e que vive outra. É. Tira a trave do teu olho, quer dizer que aí tu vai poder ter uma visão melhor, que aí de repente tu vai poder ajudar aquele outro, Pelo que tu é, pelo que tu é, não pelo apontando. julgamento. É. Não pelo julgamento, porque ele diz assim, ó, e então vereis, né, como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uhum. E é o que mais nós fizemos, né? Esses julgamentos, essas narrativas que a gente vinha falando. Ou seja, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então, se tu está enxergando tudo isso, é porque tu não te enxerga. Porque se tu te enxergasse, né, tu ia entender tudo aquilo. Sim. E aquilo não te abalaria. Uhum. Porque aquilo é próprio, é normal, é comum, digamos assim, é do tempo, né? E ó, leia a parte que vem depois que é O interessante. 10. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral quanto ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. É difícil se opor a isso. Bah, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Só que tu vive tanto em julgamento que tu não julga aquilo que tu faz. E o pior, tu vive tão, não digo abalado, tão num frenesi com aquilo que eles te impõem, de coisas, digamos, de um montante tão grande, que tu não reconhece, né, os teus. Um exemplo, tu faz lá os teus pequenos erros, né, mas tu vive sufocado, tu vive inerte, tu vive, digamos assim, entorpecido pelos grandes erros. Aí então, se um dia tu vai te julgar, tu entra dentro de ti e tu diz, pai, isso aí é errado fazer. Eu digo, não, mas olha os caras lá, né? Olha o que os caras estão fazendo. É. E mesmo assim eles se garantem. Não sei aonde. Não está tão errado assim, então, né? Não sei onde que eles se garantem. Mas a gente tem essa falsa crença que alguém vai salvar alguém, né? Então, eles se garantem, tudo certo. Mas assim, aquilo ali é aquilo ali. E a gente não consegue. E é essa a grande transformação.
É esse o grande chamado que os espíritos vieram e nos deixaram o caminho a ser seguido. Bem Os espíritos que eu esclarecido. digo, Uhum. a doutrina espírita, Sim. né? A tal ponto que ele diz assim, numa situação, ele diz, não foi na cabeça de um homem só que Deus colocou todo o peso de uma coisa grandiosa como a doutrina espírita. Foram os próprios espíritos que vieram e instituíram a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, a cabeça humana, foi um codificador, juntamente com outras pessoas, Um instrumento. que só pegou aquilo lá. Porque essa mensagem aqui, ó, vou mostrar uma mensagem. Aqui, ó. Essa mensagem, Simeão, ela foi traduzida como ela veio naquela época através daqueles médios. Uhum. E se tu pode ir lá buscar, tu vai ver quem foi o médium que recebeu essa informação de Simeão. E tem várias. Lá em 1800 lá vai bico. Em 1800 vai bico. Ó, tem outra aqui de Paulo, o apóstolo. Uma de Paulo. Tem outra de José. José. Então, essas mensagens que estão aqui, aí tu vai dizer, não, mas isso aí, como é que eu poderia dizer? Porque foi em inglês, foi em francês, né? Sim. Foi traduzido e tal, mas foi traduzido da melhor maneira, digamos, mas a essência está aqui, tu pode procurar. Mas essas mensagens, elas vieram, a maioria delas, de forma mecânica. Não foi nem intuitiva. Mecânica. Uhum. Ou seja, o médium era um médium, como é que se chama? Aquela mediunidade que tu não tem consciência? Sim, a mediunidade é mecânica, mas tipo assim... A mecânica é diferente, é só, os caras pegam só o braço dele. Mas o médium, ele não fica lúcido. Sim. Ele é um instrumento sendo utilizado por outras forças, que seriam os espíritos. Então é um tipo de mediunidade, né? E... Me esqueci o termo agora. Sim, mas a gente vai se lembrar. Depois a gente Eles diz. chamam de sonambúlica até. E tinha muito disso, da mediunidade sonambúlica. Ou seja, aquela pessoa, ela se tornava só um instrumento, né? E hoje, essa mediunidade que a gente vê por aí, né, que o cara fecha o olho e abre outro olho assim para ter sentido. Pra ver como é que tu tá. Isso aí é mediunidade intuitiva, né? Mas não é bem, mas enfim. Ela vem por um outro caminho, é outro caminho totalmente diferente. Isso aqui, essas mensagens, ipsilipsim, daquilo que foi passado lá. Então, não tem outra interpretação, né? Não tem desvios. Exato. E essa segunda parte aqui do Evangelho, por exemplo, tem a primeira parte, que é o que Jesus falou, tem a segunda parte, que é o que Allan Kardec, com toda a galera, né, que estava cuidando desse trabalho, interpretaram, Uhum. né? E depois, no final, vem as mensagens que são ditas, né, pela espiritualidade. Então, por isso que a gente coloca sempre dessa importância, né, de a gente fazer o evangelho, de a gente estudar o evangelho, de a gente duvidar de Aprender tudo. um pouco, né? Duvidar de tudo que está ali no evangelho também, né? Porque, é uma profundidade que tá louco. Que nem aqui, quando ele diz, o que eu pensaria se eu visse o outro fazendo o que eu faço? Só que a gente não tira tempo para isso. Porque é muito interessante, né? Quando A gente faz cada coisa. Sim, mas quando a gente comete um erro, a gente faz o quê? A gente busca alguém parecido com a gente para avalizar. Sim. Para dizer, não, o que tu fez tá certo. Quando que não é isso, né? O certo Exato. não seria. Eu queria ver o cara fazer um erro e pedir para a mãe avalizar o erro dele. Vai lá e arruma essa porcaria que tu fez aí, ó. Bem verdade. Então, desejamos assim a todos, né, que o evangelho seja o nosso norte. E até eu diria mais, né, que a gente possa assim sermos abençoados nessa vida de encontrarmos o evangelho como uma porta evolutiva, né? Porque ninguém vai ao Pai senão por essas grandes verdades desses nossos grandes irmãos, desses nossos mestres, né, que vieram e que hoje nós estamos de uma forma específica trabalhando Jesus pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existem outros que são fantásticos também, e todos eles
seguindo um princípio maior que é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, que sejamos, digamos assim, né, estejamos vivos, atentos, não percamos tempo e busquemos, né, nessas oportunidades o caminho, né, a resposta, como ele mesmo diz, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia e até semana que vem.